Oi, eu sou Cris Devacante e vou fazer agora o estudo do mapa astrológico da Lua Nova, que é a alunação em Capricórnio, que começa dia 13 de janeiro, às 2h01 da madrugada. Esse ciclo vai até o dia 11 de fevereiro, tá? Sendo que dia 20 de janeiro a gente tem a Lua crescente, dia 28 a gente tem a Lua cheia, dia 4 de fevereiro a Lua minguante, e aí no dia 11 a gente começa de novo na próxima alunação, tá? Então vamos ver aqui, estudar o que vem para esse período, para a gente viver. Bom, a alunação, ela é o ciclo onde começa exatamente a lua nova, que é a conjunção do Sol e da Lua, tá? Que estão acontecendo aqui em Capricórnio, no grau 23. Esse grau 23, assim como a alunação anterior, que também aconteceu no mesmo grau, mas em Sagitário, é um grau que traz bastante a energia do aquário, uma energia aquariana já, né? Trazendo essa questão de rupturas, do novo, do futuro, então ele dá um certo teor para isso. Só que essa Lua e esse Sol, né, estão em conjunção com Plutão aqui, que está a 24 graus. Então esses três aqui, eles estão em Capricórnio. Lua e Sol em conjunção com Plutão traz transformações. Então a gente vai passar por um processo de transmutação. A energia de Plutão, ela é extremamente violenta e poderosa. É algo que vem acima de nós, que nós não temos controle e que transforma situações. Ela encerra ciclos, então ela traz a morte, a finalização de alguns processos, para ter a cura, a regeneração, né, e a transformação. Então vai ser um período que na energia de Capricórnio a gente trabalha estruturas, as coisas que a gente tem construído, a nossa base, a nossa estabilidade, o que a gente tem como fundação, como base, mas do que é nossa responsabilidade. Então é um trabalho de muito esforço, que tem desafios, que tem aí situações que a gente precisa colocar o nosso empenho, o nosso entendimento, ter paciência, porque a energia de Capricórnio trabalha com o tempo, e amadurecer, né? Amadurecer essas transformações. É nossa responsabilidade trabalhar por essas curas, por essas regenerações, por essas transformações. O Saturno, que é o próprio regente de Capricórnio, ele está em Aquário aqui, então traz de novo esse colorido, né, da energia de Aquário, não só pelo grau, mas também pela regência, que traz o futuro, o desconhecido, o novo, né, da gente estar caminhando para frente com bastante mudanças. Isso pode trazer o caos, pode trazer mudanças repentinas, inesperadas, ainda mais com esse Plutão, né, coisas que acontecem de uma forma fora do nosso controle totalmente, para trazer mudanças, para trazer quebras, para trazer rupturas de qualquer base antiga, de qualquer estrutura que ainda precisa passar por esse processo de transformação. Então é como se a gente não tivesse mais, de certa forma, escolha, né? Então nós somos empurrados a caminhar por essa renovação. O Saturno, ele está fazendo aqui uma conjunção com Júpiter e com Mercúrio, né? Então, ele traz aqui as possibilidades de caminhos, da gente enxergar conceitos novos, da gente ampliar a consciência, da gente enxergar de uma forma diferente, de crescer pela visão das coisas, né? E tudo isso, todos esses planetas aqui, né, tá na concentração da casa 3 para quem está aqui no Brasil. Então, tudo acontecendo na nossa mente, tudo acontecendo nas nossas ideias, na nossa concepção das coisas, da forma da gente se comunicar, da forma da gente se expressar, do que a gente escuta, da interação com as pessoas, da movimentação, então dos trânsitos por onde a gente se movimenta no mundo.
os caminhos mesmo, né? Então abre as possibilidades, os campos de oportunidades, mas nós somos de certa forma conduzidos por essas mudanças através desses caminhos, né? E muitas mudanças de caminho nos percursos aí que talvez eram planejados, né? Porque o Capricórnio, ele trabalha esse planejamento, ele trabalha o que precisa de tempo para ser elaborado, mas Aquário, ele traz exatamente o imprevisto. Né? Dentro desse planejamento, a gente lidar com coisas que não vão acontecer exatamente da forma como foi arquitetado, como foi imaginado, né? Então, traz essas mudanças aí dessas estruturas. Como acontece tudo desse plano mental, essa transformação são das nossas estruturas mentais. Então é, de certa forma, uma coisa concreta, mas dentro da nossa mente, que é algo de certa forma invisível, né? Não é palpável. É palpável através pelas situações, pelas relações, mas não é algo financeiro e concreto, digamos assim. Mas traz esse cunho da transformação, da preocupação, né, dessa parte material, dessa parte financeira dentro da nossa mente. Então, dos nossos pensamentos, a gente pensando nessas possibilidades, nessas desconstruções, porque o Plutão em Capricórnio, junto com o Sol e com a Lua, ele está trazendo muito o caráter de desconstruir essa base para reconstruir uma outra. Mas é como se a gente ainda tivesse no momento de finalizar, né? Dinamitar, explodir todas essas estruturas. Isso pode trazer assim tanta consequência da nossa visão da realidade, porque o Capricórnio trabalha muito com o pé no chão, com as coisas possíveis e reais, né? Mas isso passando por uma transformação muito grande, né? Quanto da forma como a gente conduz as coisas, por onde a gente transita com a mente e na vida. É um momento para a gente tomar bastante atenção com o que fala, né? Porque pode passar por mudanças muito fortes numa simples conversa, num simples soltar das palavras, quanto nos trânsitos, né? Então é um mês para ter bastante atenção, até porque esses caminhos aqui, né, que traz o Saturno, tendo que se responsabilizar pelos caminhos que nós estamos tomando e transformando eles em concreto, mas algo novo, né? E o Júpiter e o Mercúrio que abre essas possibilidades, essas oportunidades, eles formam uma quadratura aqui, que é uma tensão, com o Marte e com o Urano em Touro. Marte e Urano são planetas extremamente fortes. O Marte é uma força da ação, mas em Touro é uma ação que ela é não tão rápida, não tão precipitada, é uma ação que acontece de uma forma mais lenta, mas quando ela acontece é de uma forma extremamente concretizada e efetiva na vida da gente. E isso traz esse processo de mudança, que é o próprio Urano junto aqui, a quebra, a ruptura das bases construídas. Nós estamos trabalhando muito com a energia da mente, do ar, mas também da energia da terra, então das coisas que a gente tem construído na vida. E essa energia aqui, né, tá na casa 6, então é através do nosso dia a dia, através do nosso cotidiano, através do nosso trabalho diário, através dos processos de saúde, dos hábitos, animais de estimação, prestadores de serviços. Então esses choques de caminhos e possibilidades acontecem, né, no nosso cotidiano. Então através dos menores acontecimentos, né? Você acorda e você não sabe o que vai acontecer. E aí durante o dia vem várias surpresas aí que trazem exatamente através desses acontecimentos os agentes, os gatilhos, onde vão desencadear essas mudanças na nossa visão, na nossa concepção. E por isso traz muito a coisa do trânsito, né? Onde a gente se movimenta
durante esse dia a dia. Não são percursos, de certa forma, fora da rotina, são percursos dentro da nossa rotina. Então, dentro do nosso campo diário, que acontecem esses elementos surpresas, porque Urano aqui é o inesperado, né? Algo que chega de repente, que a gente toma um susto, tá? E aí, né, o que rege esse touro aqui, que tá nessa energia onde estão os dois, é a Vênus, que tá fazendo um trígono aqui, com a energia aqui de Capricórnio na casa 2. Então, a energia da Vênus, ela também está materializada. A Vênus em Capricórnio, ela traz muito a prioridade, os valores, né? Numa casa 2, ela trata do financeiro e do material. Então, essas mudanças, elas estão ajudando a gente a perceber o que é importante para a gente, o que a gente precisa priorizar, o que a gente precisa construir, mas a partir dessa ordem de valores. A partir do que é necessário para reconstruir essa estrutura, essa base. Mas é um momento muito de desapego, é um momento muito da gente realmente desconstruir coisas que a nossa vida não vai ficar mais a mesma, né? Então a gente passa por um mês bem intenso, com essas energias de transformações, que a gente não sabe como elas podem se manifestar, elas podem tocar muito a parte coletiva, né, de catástrofes e de processos coletivos, em que envolve muitas pessoas, processos da Terra tremer, né, então ter catástrofes naturais por conta de toda essa energia que está envolvida, por conta desse Plutão aqui também na alunação, pode trazer muita morte, né? E aqui, ainda por ser a parte de saúde, pode ter um avanço muito grande da epidemia e dos casos, né? Então, é um processo de um mês bem delicado, assim, bem transformador, e ainda porque o ascendente, né, para nós que estamos no Brasil, cai em Escorpião, que é regido pelo Plutão. Então, é um processo de transformação, né? E ainda com a roda da fortuna. Então, essas transformações que vão levar a gente a virar de ciclo, né? A virar de situação, é o que vai fazer a gente deslanchar por um outro caminho. Então, os caminhos, eles são conduzidos, né? E aí traz essa oposição aqui, justamente com a Lua Negra aqui, que está no finalzinho em Touro. A Lua Negra é o ponto do nosso instinto, que sente uma insatisfação muito forte, com a situação, como está, e que traz uma vontade de se libertar de tudo isso, tem uma vontade de sair, não tá aguentando, né? Fica difícil, é um potencial muito grande de construção, mas para construir algo novo a gente precisa primeiro desconstruir algo velho. E aí esse trígono aqui da Lua Negra está justamente aqui com o próprio Plutão. Então, essa vontade do instinto, né, que traz esse ponto que a gente percebe mais como insatisfação, em que quer romper, quer abandonar, quer deixar para trás, quer largar, ele está ajudando exatamente os encerramentos que precisam acontecer, as transformações. É um mês bem delicado, porque a gente nunca sabe como vai viver isso, né, como isso vai acontecer nesse cenário. Que mais que tem aqui? A Vênus, ela tá fazendo uma quadratura aqui com o Quirón, que tá em Áries, né? Que faz um sextil e volta aqui com o Saturno. Então, o Quirón, o Saturno e o Júpiter, né? O Quirón é a nossa ferida individual, a nossa identidade. Na casa 5 é exatamente a nossa autoconfiança. Então, o quanto a gente se sente confiante e forte para lidar com todos os processos, né, do que é importante para a gente, do que é valoroso para a gente, da parte financeira, da parte material, das coisas que a gente precisa lidar, e com a consolidação, né, primeiro no plano da mente, desses caminhos, dessas possibilidades, né, porque é um estágio ainda muito inicial.
É um estágio em que essas oportunidades elas estão se abrindo a partir dessas mudanças, da desconstrução desse antigo. Então a gente já vem passando por esse processo, né, de transmutações e de deixar o antigo para trás faz tempo, né? Praticamente o ano de 2020 ele caminhou bastante nessa energia da desconstrução e é tipo o rescaldo mesmo, né? Porque o ano astrológico ele vira dia 21 de março. A gente virou, na verdade, o ciclo do calendário, mas da energia a gente só vira ela dia 20 de março. Então a gente está caminhando no mesmo ano ainda, né? O Sol ainda está caminhando aqui por Capricórnio, ele ainda é o regente da situação, e onde ele mostra, ele ilumina, ele coloca a luz nas questões da nossa essência, do que a gente precisa ver. Ele está finalizando esse processo de Capricórnio, que é para a gente perceber a nossa responsabilidade, o nosso amadurecimento, as cargas que a gente carrega, a estrutura, né, que a gente tem na vida, só que ela traz esse momento do que precisa ser transformado. E isso é uma força bem violenta, né, com Plutão aí, com Escorpião aqui, que é a visão de algo que pode ser muito dolorido. É um enfrentamento, né, justamente dessas feridas aqui da autoconfiança, de diante de todo esse cenário a gente ter uma força interna, uma força guerreira, para ser capaz, né, de manifestar e se manter em pé e se manter firme para qualquer situação que se apresente, tá? Aí, para finalizar aqui, a gente tem Netuno em Peixes, que é a própria espiritualidade, que está na casa 4, que é a base da gente, né? Da nossa alma, da nossa raiz, da nossa origem. Então, as coisas que nós estamos vivendo é a oportunidade de diluir questões da nossa alma, são questões não só dessa vida, são estruturas que a gente estabeleceu até então com base da nossa caminhada, da nossa jornada, né, da nossa evolução. Tem uma condução espiritual por trás de tudo isso, sempre tem, o tempo todo. Então essa condução, ela vai guiando, né, justamente os ajustes que vêm de algo muito mais profundo. É como se a gente estivesse transformando e encerrando ciclos, não só da vida agora, né, mas de um processo contínuo, que a alma já vem seguindo após vidas, crescendo, se transformando. Então não é uma transformação simples de uma situação agora, minha vida está passando por essa dificuldade. Não, requer uma transformação que tem que ser deixada para trás de algo muito mais profundo da sua alma, o que você construiu a partir do que você sente aqui, né? Então isso é uma materialização que passa a gente numa certa peneira, tá? Essa quadratura aqui, né, ainda está com o nó do norte, que é a correção coletiva, que nós estamos caminhando em Gêmeos, que está bem na casa de relacionamento. Então a nossa correção, ela é da forma da gente se comunicar, da gente conseguir se expressar, da gente conseguir estar aberto para as relações, aprender a trocar essas parcerias, mas elas estão tensas diante de cada provação, digamos assim, de cada alma, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu percurso, nem todo mundo está pronto, nem todo mundo está preparado. Existem essas diferenças de visão, de evolução, de crescimento. Cada um tem o seu tempo para se transformar. Quanto mais rápido a gente aceita esse processo e trabalha por ele, né, que é bem a energia de Capricórnio, trabalha nessa autotransformação, mais a gente consegue desenvolver, né, de um passo de enxergar as coisas de uma forma mais tranquila, mais consciente, mais sábia. E quando a gente não consegue enxergar esse passo, e a transformação é algo que a gente resiste muito, a gente fica muito preso na dor. É como se a gente ficasse estagnado nesse sofrimento e não conseguisse sair dele. E aí essa insatisfação que a gente sente, ela é para se libertar dessa dor, mas a pessoa ainda não consegue ter a consciência do panorama, né? Ainda não passou para enxergar exatamente a saída
dessa libertação, né, dessa independência, onde que consegue quebrar os padrões para se libertar e romper com tudo isso que é um momento necessário. É como se a gente tivesse que passar por uma porta, um portal, e daqui você só passa se você abrir mão de processos da sua alma de uma forma muito antiga, de uma forma muito forte, de uma forma realmente que atravessa o deixar ir, o perdão, o auto-perdão, o conseguir passar como por uma porta onde você se despe de muitas características suas, abre mão, né, o desprendimento, o desapego de todas as coisas que você tem construído aqui para conseguir passar por esse portal, né? E a gente não sabe o que vai ter nesse portal. Se é uma nova vida, se é uma nova fase, se é uma nova dimensão, se é um novo mundo. Então é como se esse portal, né, fosse exatamente o ciclo desse mês. E tem essas diferenças de interação aqui que a gente precisa aprender a se relacionar, a interagir, a colaborar uns com os outros, né? E é exatamente esse seixo que leva para o meio do céu, que somos nós no coletivo. Conforme a gente aprende a corrigir essa interação, essa aproximação, essa abertura de se relacionar, a gente desenvolve esse meio do céu em Leão aqui, a nossa força de lidar com as situações externas, que são um ajuste da nossa alma, tá? Então é isso, assim, é uma leitura mais curta porque tá extremamente concentrado, e como esse mapa tá muito voltado aqui, a maioria dos planetas eles estão todos aqui para baixo, né, da linha, é algo muito interno, é algo muito introspectivo, é algo consigo mesmo. E é processo também muito voltado para a família, para o campo familiar. Então nós não estamos, através desse ciclo, vivendo algo que é coletivo no sentido de estarmos voltados para o público ou para o social, né? O social vai acontecer muito fortemente porque são energias coletivas, mas os nossos processos, essa transformação, ela ainda é muito pessoal e ela é muito interna de cada um, e isso pode se manifestar muito nesse campo familiar, mas sobretudo nesse campo da mente. A casa 3, que, né, rege todos esses processos, também é uma casa que rege os estudos, a educação, o ensino, as escolas no nível fundamental. Também é uma casa que trabalha os irmãos, as relações com parentes e com vizinhos. Então todos esses assuntos também vão ser assuntos que podem passar por transformações muito fortes, né? As escolas, o ensino, esse processo de como ela se conduz, né? Começando o ano letivo de novo, ter que passar por transformações, não vai voltar provavelmente um ano que começa o ano e volta ao que era antes, não. Deve ter uma transformação forte desse caminho também, seguindo passos para o futuro, né? As relações também de onde você está e onde você circula, né? Das pessoas que você interage no seu dia a dia, os vizinhos, os parentes, os irmãos podem estar passando por transformações muito fortes, e essas relações podem estar se transformando também. O lugar que você circula no mundo, né? Então, de você ter essa mudança, às vezes você tem um lugar que você se movimenta e você passa a se movimentar por outro, ou tem uma mudança nesse trajeto, ou tem uma mudança nesse cenário. Então esses movimentos também passam por transformações profundas. É uma percepção, né, do nosso entorno, onde a gente vai desconstruir essas estruturas mentais. É como se a gente estivesse, de certa forma, passando realmente por um portal, e como, né, é uma expressão bem conhecida de sair da Matrix, é como se a gente estivesse saindo da Matrix, né? Então, mas essa saída, ela é com esse choque de transformação, e que não é da forma como a gente imagina, porque a nossa consciência ainda ela não avança
né? Ela está começando a se abrir para entender algo que a gente não tem como descrever ainda, que a gente não tem como conceber. Então a gente não tem como imaginar algo que vai chegar nos próximos tempos e é totalmente novo. Então é um mês forte, acho que é o ciclo mais forte do ano, e é o mês mais intenso, que vai trazer mais processo de desencadear transformações aí muito poderosas, né, a nível coletivo e na vida de todo mundo. Então, trazer muito a cura da sua força, né, da sua capacidade de liderar a própria vida, de atravessar o que é necessário, com confiança e manifestar a sua capacidade, a sua força, o seu poder diante de tudo isso, né? A gente trabalha muito o campo da sabedoria para lidar com as situações numa alunação em Capricórnio e muito a força para sustentar tudo o que precisa ser transformado. E aí, a partir, né, desse ciclo, o Sol, que ainda é o regente do ano, ele vai começar a caminhar por Aquário. Então ele vai começar a revelar exatamente as rupturas, o desconhecido, o futuro, o novo, o coletivo. Ele vai começar a mostrar para a gente o quanto nós estamos integrados numa sociedade. Essa concepção, como ela acontece ainda na casa 3, é da gente perceber isso na mente ainda, nem na ação, né? Mas da gente começar a perceber essa ligação que nos une, né? Que nós não somos a parte, que nós somos uma cadeia, uma rede ligada mesmo. Então esse olhar da humanidade começa a fazer ainda a abertura dos nossos olhos, tá? E aí nesse processo desse ciclo ainda, o Sol ele vai chegar aqui em Aquário, vai se juntar com o Júpiter, com o Saturno, né? E com o Mercúrio, vai fazer um estélio gigante nessa transformação, e é o processo onde vai desencadear as mudanças mais reveladoras, porque esses 4 planetas juntos, eles vão estar o tempo todo, um mês e o ciclo inteiro, nessa tensão com o próprio regente, que é Urano e Marte. Então é um choque muito forte, um choque muito poderoso, uma mudança extremamente intensa, tá? E inesperada nas nossas vidas. Então, assim, acho que as nossas vidas, elas se definem, da gente entender os nossos caminhos, começam a ficar um pouco mais claro a partir desse mês que a gente atravessa, através desse ciclo que a gente vive agora, né? Porque aí tem realmente coisas que o que passa nesse portal e o que a gente enxerga para frente, né? Ou você não dá conta de passar por esse portal, então por onde que ele vai se revelar, né? O que tem nessa passagem dessa mudança muito forte, o que a gente encontra do outro lado, tá? E aí eu acho que o cenário começa a caminhar para a gente enxergar, né, essa cortina e começar a caminhar aí através dos processos do ano de 2021, se preparando para a mudança e realmente para o início dele, do que ele trabalha, tá? Então é um mês bem intenso, é força e coragem, e vamos ver o que a vida nos reserva, tá bom? É isso, gente. Tenha um ótimo ciclo de muita sabedoria, muita garra e um dia de cada vez, né? Sem atropelar as coisas, até porque o Marte ele tá em Touro, então assim, não atropela, concentra a sua energia, né? Para a hora que ela for efetiva, na hora que vier o imprevisto, você está preparado e resiliente para lidar com as mudanças necessárias, ter a força concentrada sem desperdiçá-la, né, para poder lidar com as situações onde que a gente tem que empregar realmente o nosso potencial, tá bom? Ótimo ciclo para todo mundo.